Hoje eu vou falar como eu consegui sair do fracasso ao sucesso em apenas 69 dias. E já estamos ao vivo aqui nas 3 redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Então, pessoas queridas, ontem eu postei algumas fotos mostrando como estava a minha casa antes, né? Até o dia 13 de outubro, desse mês agora, né? E mostrando como estava no dia 15. E ainda está hoje também, porque, vou ser sincera, ainda não consegui arrumar as coisas no lugar, porque eu fiquei quase uma semana, né, sem trabalhar, sem postar conteúdo nem nada. Então, agora eu preciso focar aqui no conteúdo e depois eu penso na arrumação da casa. Eu queria só colocar as coisas no lugar para eu entender, né, como é que ficaria aqui meu espaço. Mas isso também é uma coisa que eu vou contar ainda daqui a pouco. Então, andei postando, né, porque para quem também já me acompanha há algum tempinho, sabe que eu andei fazendo uma transição de carreira. E como é que isso aconteceu? Deixa eu até pegar aqui o tópico que eu separei, vou dar 13 dicas aqui para vocês hoje. Vou colocar elas aqui para não me atrapalhar. Porque eu andei postando, né, e fiz a enquete. Se as pessoas gostariam de saber, né, o que eu tinha feito para conseguir manifestar o sucesso na minha vida em tão pouco tempo. E muitas responderam, né, a maioria que respondeu disse que sim, que queria saber, né, o que eu tinha feito. Então, deixa eu contextualizar o que aconteceu aqui. Eu trabalho desde o ano de 2000, né, no mercado com cursos. E independente do tipo de curso que eu trabalhava, seja que fosse na área feminina, na área de terapia, eu sempre colocava questões ligadas a autoconhecimento e a desenvolvimento pessoal dentro dos meus cursos. E a questões ligadas à meditação, técnicas, né, de meditação guiada e tudo mais, poder da mentalidade. E essa era uma das partes que mais faziam sucesso dentro dos meus cursos. E eu sempre vim estudando paralelamente essas duas coisas, né? Tanto as áreas das terapias quanto essa área mesmo de desenvolvimento pessoal. E tudo culminou lá no ano de 2013, quando eu comecei a fazer a minha primeira formação, assim mesmo, né? Um investimento bem caro, que foi no meu curso de Personal and Professional Coach. Esse curso ele teve um investimento na época de R$8.000, porque eu fiz com uma escola de coaching de verdade. Hoje em dia as pessoas acham que para ser coach é só assistir, né, um tutorial no YouTube que você aprende a ser coach. Não, negativo. A gente tem que procurar as referências, né, se a gente quiser ser bons profissionais. E aí eu fiz, né, esse primeiro curso essa primeira formação em coaching, que foi aí quase R$8.000, que eu gostei tanto que aí eu fui fazer o Positive Coaching lá em São Paulo. E aí foram mais R$8.000, fora, né, os investimentos com viagem, hospedagem, alimentação e tudo mais. E aí eu fiquei encantada com todas essas coisas novas que eu estava conhecendo e fui sempre colocando isso dentro dos meus cursos. E aí eu sempre, né, tentei trabalhar muito só com essa parte de desenvolvimento pessoal. Mas aí sempre quando me aparecia uma pessoa, né, me chamando para fazer uma parceria, falava assim, ah, não, desenvolvimento pessoal já é uma coisa saturada, todo mundo fala disso. As terapias também energéticas que você trabalha, elas são muito esquisitas, nessas coisas de cristais, de Ho'oponopono, de meditação guiada, não. Vamos focar mesmo só num trabalho feminino, né? Só concurso para mulheres, porque isso, como diz as pessoas, né? Isso vai dar bom. E sempre, então, eu optava, né, por seguir o caminho que esses parceiros de marketing me orientavam, só que no meu fundo, no meu interior, eu queria algo mais. Então, desde essa época de 2013. E aí sempre aconteciam situações, né? Sempre a vida me dava lições para me mostrar que eu estava no caminho errado. Tanto é que quando foi em 2014, eu fiquei presa no elevador durante 1h30, quando eu estava indo fazer uma palestra, um curso para mulheres. E aí, nesse, né, episódio de eu ficar preso 1h30, eu dei estresse pós-traumático, eu dei síndrome do pânico, eu descobri que eu tinha TAB, que é o transtorno afetivo bipolar, eu dei fobia social. Agora imagina uma palestrante com fobia social, né? Então, desde essa época, o universo foi me mostrando que eu estava no caminho errado, só que eu queria seguir, né, o marketing, aquilo que dava mais dinheiro e mais fácil,
E aí eu só fui me estrumbicando porque eu não estava aprendendo as lições que o universo estava me dando. Para eu o quê? Trabalhar com o meu propósito de vida. Entende? Então, essa foi a primeira coisa que eu percebi quando eu parei e fui fazer engenharia reversa. Porque nesse ano de 2022 aconteceu mais uma vez. Eu, desde o ano passado, em 2021, quando eu dei o Covid, eu falei que eu não queria mais trabalhar, né, só com esse universo feminino, que eu queria algo mais para minha vida. Que eu queria, né, pôr isso desde 2013, lá chama, né, na minha alma para eu trabalhar com isso. Só que aí, em março, né, desse ano, me apareceram aí uns parceiros de negócios, uns sócios, e me chamaram para a gente fazer o lançamento de um produto. Então, a gente ficou março, abril, maio, junho, julho, né? E no dia 31 de julho, que aí foi para a gente fazer, né, o grande lançamento desse curso, né? Até uma atualização de um curso que eu já trabalhava. E aí, então, foram praticamente quase 6 meses, né, de tempo de trabalho focado, eu parei de atender, né, as pessoas que eu estava atendendo também nas sessões individuais. Eu atendi uma ou duas no máximo. E aí parei de fazer todas as outras coisas para focar nisso, né? Porque eu entendi que o que a gente foca expande, que é preciso a gente ter foco, né, para a gente poder fazer melhor as coisas. Só que aí também, né, não adianta focar na coisa errada, como foi o meu caso. Porque, resumindo a história, né, a gente fez esse grande lançamento, né, foi aí gastando dinheiro, investindo, né, desde lá de março, quando a gente começou no projeto, porque aí teve que fazer site, teve que fazer isso, teve que fazer aquilo, teve que comprar isso, comprar aquilo, começar já, né, investir também nos anúncios, enfim. E eu também ainda tive que, além, né, de investir em toda essa infraestrutura na parte de anúncios também, eu ainda tive que investir num iPhone, e eu comprei o iPhone 13. E aí, quando chegou no final, né, já próximo ao lançamento, que foi no dia 31 de julho, eu tinha o dinheiro para eu mudar, né, porque eu estava já pensando em mudar, já tinha um tempinho, alguns meses, porém eu não mudei porque se eu mudasse no meio do lançamento, eu ia ficar sem internet, como é que a gente ia fazer o lançamento? Como é que a gente ia fazer a aula ao vivo, né, online? Que até eu fiz essa aula no YouTube e tudo mais, mas se eu mudasse, como é que ia fazer? Então, a inteligência aqui pegou o dinheiro que eu tinha de mudar e investir, né, nos anúncios, e interei para comprar o meu iPhone, porque eu paguei também à vista. E aí, por quê? Me falaram que o lançamento ia dar bom, né? Que a gente ia investir um tanto e ia ganhar 4 vezes mais, né? Eu achei que eu fosse ficar rica nesse lançamento. E aí, deu tudo errado. Foram todos esses prejuízos, foram a falência financeira mesmo, né? Porque a gente só vendeu um único curso de R$ 497, dividido por 2, que era eu e essa empresa, menos a taxa da Hotmart, me sobraram R$ 222. E aí eu queria morrer, né? Porque cadê o dinheiro para eu mudar? Cadê o dinheiro para eu pagar minhas contas? Cadê o dinheiro para eu pagar minha energia? Cadê o dinheiro para pagar a internet? Cadê o dinheiro para comer? Cadê o dinheiro para comprar ração da minha filha, né? Da minha filha canina? Então, foi aquela tristeza. E assim, eu fiquei tão desesperada, mas tão desesperada, tão triste, tão desapontada, porque também eu não tive suporte durante esse lançamento, né? Praticamente uma das pessoas viajou e ficou no meio da viagem, né, enquanto eu estava dando aula online, e o outro que estava lá, né, participando ao vivo junto comigo, não entendia de muitas coisas que a gente precisava. E foi, né, aquela decepção, porque você espera, né, tem aquela grande expectativa, você espera, né, ficar milionária, né, com esse lançamento, mas porém ganhar muito dinheiro é o que sempre, né, no marketing digital se fala, né, fazer os 6 em 7, né, ou seja, faturar R$ 100.000 em 7 dias e aí você vende apenas um único curso de R$ 497 e ainda tem que dividir por 2. Então, enfim, a minha vida ficou, né, nessa situação. Todo o dinheiro que eu tinha investido nisso, porque eu tinha a esperança de ganhar dinheiro ao final aí, né, dessa uma semana de lançamento. Tanto é que ainda, né, eu insisti, porque eu tenho aquele negócio comigo, né, só termina quando acaba, que é até do jogo lá de futebol do FIFA do meu filho.
tem, né, sempre lá os comentaristas falam isso, né, só termina quando acaba. Então, para mim também, eu tenho sempre isso dentro de mim. Eu não desisti no primeiro dia, quando eu terminei a live, esse aulão, né, e não tinha feito nenhuma venda. E aí, isso foi na quinta-feira. Tanto é que na segunda, na terça, na quarta e na quinta, eu ainda entrei, né, ao vivo nas minhas redes sociais e fiz aulas, as lives explicando temas específicos, passando os exercícios, porque para mim só termina quando acaba. Porém, quando foi no dia 4, né, de agosto, exatamente à meia-noite que o lançamento terminou, que eu vi que só tinha vendido uma única, né, um único curso, e aí sim, então eu me vi totalmente assim, descabelada, desesperada. E aí eu entrei na fase de mania, né, lá do transtorno afetivo bipolar, na fase lá da depressão. É porque eu falo depressão, porque também para não falar, né, o poder da palavra deprimida. Então você fica em depressão. A gente tem aqui, né, essa brincadeira interna aqui, porque a palavra tem poder. Então se eu fico falando que eu estou deprimida, a depressão tem para mim. Agora se eu falo que eu estou depressiva, né, subentende-se que eu tô lá, né, meio baixinho, mas não naquele foco, né, da depressão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Então, né, eu entrei aí nessa fase e assim, eu perdi a esperança de tudo. Parei de meditar, parei de fazer as minhas reprogramações. Eu emagreci mais ainda, que eu já tinha, né, ficado magra. E aí eu emagreci mais ainda porque eu não queria comer, eu não queria fazer nada. Eu não queria nem beber, eu não queria nem usar meu pod, né? Então foi assim, uma fase tensa mesmo. E aí, no meio, né, dessa desesperança, dessa desilusão, dessa tristeza, eu quase ainda me vi correndo atrás de remédio. Eu até falei para minha mãe: mãe, eu tô achando que eu vou ir lá no médico, né, tomar um remedinho, porque eu sozinha não tô dando conta. E aí eu lembrei que eu estava sem fazer as minhas reprogramações. Então, depois de 30 dias nessa fase, né, de depressão profunda, de tristeza, e eu falo que foi tristeza porque foi mesmo. Tinha assim, uma corda do lado da minha janela, até nas fotos que eu postei, né, que mostram o meu quarto, que era o meu quarto, com estúdio, né, com escritório. Tinha, mostra lá uma corda na janela que a gente comprou, né, para prender a minha filhote. E aí teve um dia que eu fiquei o dia inteiro olhando aquela corda, pensando, né, em terminar, em dar fim e tudo, né. Aí foi onde eu pensei no que me motivava a viver, que até é o que está ali uma das dicas para vocês, que está ali no, é a quinta, porém eu já estou falando aqui agora. Eu fui pensar no que me motivava, né, a viver. E aí eu fui pensar, né, na minha família. Ai, todo mundo já é grande, né? Se eu morrer, vamos chorar, vamos sofrer, vamos, né? Mas assim, não sou necessária para ninguém. E aí eu me lembrei da minha filhote, né? Porque ela tem 1 ano e meio, ela é uma pastora alemã. E ela é um pouco agitada e ela ainda não é adestrada. E eu pensei, poxa, se eu morrer, só a Estela que vai sentir minha falta, né? Porque quem vai cuidar de um filhote desse tamanho de pastor alemão, que ainda não é adestrado, né? Aí eu pensei, porque meu filho estuda de manhã e trabalha, pensei, coitada da bichinha, não posso terminar com nada disso, não. E aí foi onde, né, eu fui buscando essas forças do que me motivava a continuar vivendo. E aí eu lembrava dela, né, da Estela, vou tentar para lá agora, tá nem aparecendo aqui. Me lembrava da Estela, e aí fui lembrando também, assim, da minha netinha, que ela tem 6 anos. Como eu falei, se eu morresse, ia fazer falta? Ia, mas assim, ia ser aquela coisa fundamental, importante? Não, porque ela tem outras pessoas que cuidam dela. O meu filho não mais novo, 18 anos, precisa de mim? Não precisa, já é independente. O outro, né, de 26 anos, precisa? Não, não precisa. Minha mãe precisa de mim, meu pai? Não. Porém, eu fui pensando, né, em coisas assim específicas, por exemplo, as pessoas, né, que eu já ajudei ao longo dos anos com o meu trabalho. Então, fui lembrando tudo isso. E se eu partisse, né, eu ia ficar com a minha missão incompleta para com o outro, né? Então, eu ia ter que ficar lá na fila de novo, né, da reencarnação para vir, né, voltar aqui e cumprir a missão que não foi cumprida, né? Então, eu fui pensando nisso. Então, se você está passando por uma situação difícil, né, até de desespero, pensando em terminar com tudo, uma coisa que eu sugiro que você faça é encontre os seus motivos para viver. E aí, cada pessoa vai ter um motivo diferente. Agora, se você fala para mim, ai, Agatha, não tem motivo nenhum para viver. Eu tenho certeza que se você parar e analisar
bem detalhadamente, você vai encontrar, sim, um motivo para viver. Nem que seja uma plantinha sua, que se você morrer, ela vai morrer, porque não vai ter ninguém para cuidar dela com tanto amor e carinho como você cuida, entende? Então, sempre a gente tem motivos para a gente viver. Então, esse foi a primeira coisa que foi importante para mim, né? Que era ali o quinto, deixa eu marcar que eu já falei, para depois não repetir. Vou nessa tela aqui, que fica mais fácil. E aí, essa questão também ela é interessante porque a gente lembra nisso que encontre o seu motivo para viver é a sua automotivação. Porque quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, a gente descobre que ninguém motiva ninguém. Tanto é que o meu Instagram, meu Facebook, ele foi sumido do YouTube, né, nesse período aí. Ele virou, né, assim, parecendo alguma coisa assim de autoajuda, né, só com frases motivacionais. E no começo estava tudo colorido, porque eu não tinha encontrado, né, a minha identidade visual, minha identidade de marca e tudo mais. E o que muitas pessoas, né, sem entender nada, né, aí eu falo assim, gente, eu não estou fazendo isso para ninguém, eu estou fazendo essas frases para mim. Porque todo dia, quando eu acordo, que eu leio a minha frase motivacional, que eu tenho que ir lá postar ela e pensar em alguma frasezinha para escrever, né, na legenda, eu estou me automotivando diariamente. Então, eu sei que muitas pessoas se beneficiaram dessas frases motivacionais que eu comecei a postar, porque elas comentaram, né, compartilharam, agradeceram, né, me chamaram em particular para agradecer, porque aí eu publicava elas, né, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no status do WhatsApp também. Então, muita gente entrava sempre em contato para falar, né, que frase boa, agradecer, me mandar abraço, beijo e tudo mais. Então, era uma coisa que eu fazia para mim. Por quê? Sempre quando eu tinha passado por algum desafio, eu me agarrava a essas frases motivacionais, porque eu repetia elas como se fossem mantras, né? Tem aqui, tô até aqui com o Japamala, que é onde a gente faz, né, as repetições das frases de afirmações positivas ou dos mantras e tudo mais. Então, sempre eu, quando colocava uma frase, era pensando em mim. Por quê? A gente é que motiva a gente mesmo. E aí, nessa questão da automotivação, eu fui buscar, né, o que me motivava a viver, que então foi a minha filhote e a diferença que eu fiz e que eu sei que eu posso fazer no mundo. As pessoas, as minhas alunas, os meus alunos que eu já ajudei, entende? Então, isso eu fui lembrando, né, para me automotivar a continuar viver, fazer o meu trabalho. E aí, uma coisa também que foi importante, né, foi aceitar realmente que eu tinha falido e vivenciar esse luto do fracasso. Porque muitas vezes a gente fica com vergonha de falar isso para as outras pessoas, né, de mostrar que a gente está fracassada, né, que a gente está falida, que não tem um real para nada. Então, e quando a gente fica nesse sentimento de vergonha, a gente está lá vibrando baixo, lá na escala das vibrações. Lembra que eu já até falei sobre isso? Então, a gente tem que puxar as vibrações para cima. Então, se eu fico lá na vergonha, no receio, né, porque eu fracassei, que eu tô falida, que eu estava sem dinheiro, vai ficar aquela bola de neve da negatividade. Então, a primeira coisa, né, também foi aceitar que eu tinha falido e me dar um tempo para vivenciar esse luto, né? Porque a gente precisa de parar, de processar. Para mim foi muito difícil, né, quando você volta a estudar, porque eu fui fazer essa minha engenharia reversa. O que eu já tinha feito antes que eu consegui ter sucesso tão rápido. E aí, né, a gente fica vendo que muitas vezes a gente não para a gente respirar, para vivenciar esse luto, para chorar. E o corpo precisa disso, os nossos sentimentos precisam disso. Porque quando a gente para, quando a gente chora, a gente põe um tanto de sentimentos ruins para fora, como se a gente estivesse limpando, né, o nosso ser. E aí a gente tem força para respirar, né, para enxugar as lágrimas, levantar a cabeça e se reerguer novamente. E aí a gente, nesse momento, também aproveita para fazer autoconhecimento. E aí eu fui me reestudar novamente quem eu era, o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava de fazer, quais eram os meus valores, as minhas crenças, né? Fui trabalhar, né, com realmente encontrar a minha missão de vida, o meu propósito de vida, né? Foi a primeira identidade, quem eu sou, a minha missão, né, o meu propósito de vida.
quando a gente também fala em missão, a gente tem 3 grandes missões, que a gente tem a missão de auto-evoluirmos, ou seja, desenvolvimento pessoal, a gente tem a missão de ajudar a nossa família, e a gente tem a missão, né, de ajudar o mundo. E aí eu vejo também que muitas vezes as pessoas estão perdidas, né, já querendo salvar o mundo inteiro, ajudar o mundo, porém elas não estão trabalhando no desenvolvimento pessoal delas, ou elas estão ignorando, né, a família. Quando eu falo família, né, são aquelas pessoas chatas lá que você nem conversa, nem conhece, não. É pai, irmão, mãe, né, filhos, pessoas próximas, porque muitas vezes a gente negligencia essas pessoas e só fica querendo salvar o mundo. Muitas vezes a gente negligencia a gente mesmo e quer só salvar o mundo. Não, então a gente tem que trabalhar no nosso autodesenvolvimento, no nosso crescimento pessoal, porque a gente está aqui nesse mundo para a gente crescer, para a gente ajudar a nossa família e depois a gente ajudar o mundo. E aí, quando a gente parte para ajudar o mundo, é cumprindo o nosso propósito de vida, ok? Então, muitas vezes as pessoas se perdem nisso. Eu confesso também que eu estava meio perdida, principalmente porque eu queria uma coisa e o marketing falava que não era vendável, né? Que ia vender só outra coisa. E aí você se vê naquela situação, né? Que chega, antes de eu falir, eu tinha dinheiro, porém eu sentia um vazio dentro de mim. Tipo, aquele dinheiro não preenchia, porque faltava, né? Tinha um buraco existencial dentro. E aí, depois, quando eu falei, foi a missão, né, que o universo me falou. Tá vendo? Não adianta nada você ter dinheiro e ter esse buraco aí existencial, esse vazio existencial. Você vai virar, sei lá o que, um câncer, uma doença, né, grave do coração, porque tinha aquela dor de não estar cumprindo aquilo que eu queria cumprir, né, no mundo, fazer aquilo que eu queria fazer. Então, o universo vem, né, com as lições, né? Joga a gente lá na falência financeira, na falência emocional, para a gente aprender. Que aí vem, né, um dos outros tópicos que eu anotei aqui, né? Aprender a lição, desafio. Que aí, no meu caso, foi fazer a minha transição de carreira, que eu estava tentando fazê-la desde lá de 2013, quando eu percebi que eu queria outra coisa, mas gritou, né, bastante em 2021, quando eu peguei o Covid, e aí eu fui sempre desviando dela, então o universo me jogou essa rasteira, né, para falar, precisa fazer então a transição de carreira. E a outra lição que é da prosperidade, da administração do dinheiro, porque também não adianta nada você ganhar muito dinheiro e ter o seu dinheiro todo mal investido, né, mal gasto e mal administrado, mal gerido. Então, para mim, veio essas duas lições. Porém, enquanto a gente está, né, no fundo do poço, que a gente escuta as pessoas falando, né, você tem que aprender a lição disso, você tem que ver, né, pensar pelo lado positivo e tal. Você dá vontade de matar essas pessoas, porque se você tá lá na merda, lá no fundo do poço, você fica perguntando ao universo, por que está acontecendo comigo, né? E aí, muitas vezes, você até acha que você sabe a lição, né? Você fala até, eu sei o que eu preciso aprender, só que você não aprende, ou não era aquilo. E aí eu me vi, né, nesse negócio de ter que perguntar, que lição eu preciso aprender disso? E eu sei que eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas tentando, né, descobrir essa porra dessa lição que eu tinha que tirar desse fracasso, né? E aí até que eu encontrei, né, uma explicação para a gente fazer um pedido para um copo d'água. E aí eu fui dormir, né, pedi nessa porcaria dessa lição que eu tinha que aprender. E aí eu acordei com essa lição. E assim, depois eu fui analisar, foram várias lições que eu aprendi, que eu tinha que aprender, que eu tinha que passar por esse desafio. E aí a gente vai entendendo. E uma outra coisa também que eu fiz que me ajudou foram trabalhar com as terapias energéticas, trabalhar com reiki, né? Para fazer limpeza de tudo e depois para fazer energização. Trabalhar com a ferramenta, né? Da plataforma do Portal de Sirius. Eu não sei se vocês conhecem. Portal de Sirius, essa plataforma aqui. E aí é um portal, a gente faz o despertar da consciência, a expansão, porque aqui a gente tem embaixo, né? Porque resumindo, a gente tem várias bolhas, a gente tem planetas aqui embaixo, a gente tem
Os diamantes, cada bolha tem um significado que é de acordo, né, com as casas. A gente tem aqui a flor da vida. A gente tem aqui a bússola, a gente tem vários significados aqui. E aí voltei, né, firme com as terapias energéticas em mim mesma. E até eu pensei em aposentar o portal de Sirius, porque na época desse projeto, né, de iniciar esse projeto, eu ainda perguntei para o portal. A gente tem, né, um mecanismo aqui, um jeito da gente perguntar, e ele dá para a gente uma resposta sim ou não. Eu perguntei, né, se eu podia investir, né, nesse projeto, se eu tinha que me associar a essas pessoas, fazer essa sociedade. E o bonito do portal disse que sim. E aí, né, quando foi no dia lá, né, que eu percebi que realmente eu tinha falido, eu peguei ele e falei assim: portal de Sirius, por que você me falou, me deu, né, os sims para eu investir, para eu participar desse projeto, para eu me entregar, né? Agora eu tô aqui, né, falida, sem dinheiro, com a cara quebrada. E aí, depois de meditar algum tempo, que eu entendi que ele me disse sim, porque nesse caminho desses 6 meses, eu aprendi muita coisa que, se eu tivesse recusado participar desse projeto, eu não teria aprendido nunca. Tanto a questão de autorresponsabilidade, de entender, né, do mercado que você vai entrar, de não deixar as tarefas só para as outras pessoas, de conhecer nem que seja um pouquinho. Por exemplo, para a questão, né, de tráfego. Eu não entendo nada disso, então eu vi que se eu tivesse estudado, e eu tenho os cursos, eu vi que se eu tivesse estudado os cursos, eu estaria por dentro, saberia o que as pessoas estariam fazendo ou não, e por isso eu saberia também dos resultados, porque quando chegou no final, né, eu me vi devendo horrores para o Facebook, porque o que aconteceu? Ao invés deles terem depositado dinheiro na minha conta, porque eles estavam entrando na minha conta para fazer os anúncios, ao invés deles depositarem o dinheiro na minha conta, a gente já estava no nível que a gente tinha uma espécie de crédito, né, no Facebook. A gente podia anunciar até R$ 1.500, e aí quando chegasse esse limite, a fatura, né, seria emitida e seria cobrado no cartão. E aí, ao invés de eu ter exigido que o dinheiro todo, né, fosse depositado na minha conta, antes da gente sair, né, fazendo os anúncios, não, eu acreditei nas pessoas, eu deixei, e aí eu me vi, né, com essa dívida, e são várias contas de anúncio, então são várias dívidas, e a dívida também do Google, dos anúncios, né, do Google. Então eu percebi que se eu tivesse sabido de tudo isso, né, que eu tinha que ter recebido antes, que eu tinha que ter me resguardado, porque mesmo que você tenha um contrato, gente, um contrato sim. Agora, eu tenho que entrar na justiça para poder receber. E aí, né, quanto tempo vai demorar isso? O desgaste que vai ser? Porque ainda tem a multa de quebra do contrato, que foram eles que quebraram o contrato. E aí, tá vendo? Entende? São mais desgastes que a gente tem. E aí, se eu não tivesse participado disso, porque agora eu já encontrei, né, um outro sócio investidor dessa vez, que eu consegui manifestar para a gente fazer o lançamento de um outro produto. E aí, se eu não tivesse aprendido tudo isso, eu ia correr o risco de acontecer as mesmas coisas com esse sócio investidor. E aí eu aprendi muita coisa também. Eu aprendi a montar, né, os roteiros das lives de forma melhor. Eu aprendi a melhorar as minhas aulas ao vivo, sem você ficar presa no roteiro. Ou seja, decorar a estrutura mesmo que precisa utilizar na hora, né, dessa aula, que querendo ou não é uma aula de vendas. Então eu aprendi muita coisa. Enfim, esse assunto aqui é mais para o marketing digital. Então deixa eu voltar aqui, né? Já falei para vocês, né? Aceitar que eu tinha falido e vivenciar o luto do fracasso. É o que me motiva a continuar, a automotivação, aprender a lição do desafio. E lembra também que eu falei que eu estava mal, né? E aí, então, eu fiquei 30 dias sem meditar, sem fazer nenhuma reprogramação. E aí, quando a minha ficha caiu, que eu estava sem meditar, eu estava sem fazer nenhuma reprogramação. E a minha reprogramação não é só uma reprogramação mental, ela é uma reprogramação
energética, corporal, emocional. Então, ela faz 5 coisas em uma só. E aí eu voltei a fazer a minha reprogramação, que é a reprogramação Harper. Durei aproximadamente 12 minutos. Até tinha ela gratuita nas redes sociais, eu tirei para reeditar o áudio, porque o áudio não estava legal. E aí eu voltei a fazer essa minha reprogramação. Em 5 dias, meu estado, né, deprimido, foi embora. E aí eu já me vi, né, mais cheia de energia, mais cheia de gás, mais cheia de pique, disposição, ideias, né, e força para agir. Porque aí a gente chega num outro passo também. Quando acontece uma situação dessas, então a gente vivencia o luto, a gente se permite, né, chorar, aceita que fracassou, aceita que errou, até que chega no momento que a gente tem que levantar, né? Porque senão a gente vai ficar lá na postura de vitimização. E aí também tem coisas que a gente precisa analisar, porque muitas vezes as situações de fracasso, elas trazem para a gente ganhos secundários, elas trazem para a gente ganhos indiretos ou ganhos inconscientes. Geralmente, quando a pessoa fracassa, aí ela pode ficar na postura de vítima, sendo, né, a coitadinha, recebendo atenção de todo mundo, e todo mundo fica lá, né, nossa, mas coitadinha, por que aconteceu isso com ela? Por que os sócios delas traíram ela, né? Por que todo mundo roubou tudo, né, e tal. Entende? A gente fica ganhando a atenção das pessoas. Mas é uma atenção boa? Não é. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Ou a gente pode também ficar, né, com um ganho indireto, ganho consciente, ganho secundário, do poder, né, que é aquela pessoa lá, né, que está sempre passando desafios e sempre vencendo, sempre passando desafios, sempre vencendo. E eu vi que eu tinha essa questão junto comigo, né, da força e do reconhecimento, porque quando eu caio, aí eu junto eu me ergo, as outras pessoas me reconhecem por eu ser uma mulher forte. Aí depois eu caio de novo, para eu ter que me reerguer de novo, para as outras pessoas me verem novamente e me reconhecerem como uma mulher forte. Entende que é sempre um círculo vicioso? Então, se a gente não parar para conhecer todos esses detalhes, todas essas nuances, a gente vai viver nesse looping de sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, porque sempre eu estou ganhando alguma coisa com isso. Eu estou lá na postura de vítima, que as pessoas estão lá, né, me ajudando, me paparicando, essas coisinhas assim, né? Ai, tadinha, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ou tem essa postura da força, né, do reconhecimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem outros ganhos também, porém não dá tempo de falar aqui sobre todos eles. E aí, então a gente tem que prestar atenção. No meu caso, eu descobri quais são os meus ganhos indiretos que eu tinha com esses momentos de fracasso, porque quero eliminar esse ganho direto da minha vida. E aí eu já adotei, né, umas reprogramações aqui para fazer, porque a questão das crenças também, elas é muito importante. As crenças, elas fazem um estrago ou uma melhoria profunda na nossa vida. Por quê? Eu fui perceber que tinha uma crença que eu trazia, né, que era da minha família, de que para uma pessoa ser bem-sucedida, ela precisava ter a sua casa própria. E aí, quando eu vi que eu estava perdida e eu precisava de um passo a passo para me ajudar a me reestruturar, para me reerguer e da forma correta, do jeito que tem que ser, não da forma errada, porque da forma errada já era o que eu estava fazendo. E eu fui atrás de um treinamento, é claro. E aí, nesse treinamento, eu percebi isso, né, que o professor, né, o mentor, que ele é uma fera aí do mercado, ele disse que ele não tinha casa própria dele e deu, né, os motivos. Ele disse que ele morava lá numa casa de aproximadamente 1,5 milhão, ele pagava 5 mil de aluguel mensal e ainda disse que se a pessoa estivesse alugando a casa dele fosse um pouquinho mais inteligente, ela tinha pegado esse dinheiro e investido em algum fundo, que ela ia ganhar, ao invés dos 5 mil mensal de aluguel, ela ia ganhar em torno aí de 10 mil todo mês, se ela tivesse investido o dinheiro ao invés de alugar o imóvel. E aí eu vim trabalhando durante 2 semanas na destruição dessa crença, né, de que na minha família tem, para uma pessoa ser bem-sucedida, ela tinha que ter a casa própria. E aí depois de trabalhar 2 semanas e de estabelecer também a meta
que eu disse que eu ia mudar no dia 18 de outubro. E aí, quando eu falei isso, as pessoas acharam que eu estava louca, né? Porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha perspectiva nenhuma do que eu ia fazer para encontrar essa casa, porque pela internet não estava dando certo e eu só encontrava coisas muito ruins, coisas muito longe, coisas muito burocráticas também. E aí, mas na minha cabeça, eu sabia que eu ia mudar até o dia 18 de outubro. E aí, o que aconteceu? Que eu mudei antes. Eu mudei no dia 14. De 14 ou dia 15? Foi no sábado. Deixa eu olhar aqui. Acho que o sábado foi dia 15. Então, tá vendo? Porque eu estabeleci uma meta para mim e coloquei data. E aí, eu tenho ali um caderno, né, dos sonhos, e aí eu mentalizei tudo aquilo que eu queria na casa. Tem coisas que saíram ainda melhor, porque eu tenho uma garagem gigante. No meu caderno, né, era só uma garagem um pouquinho maior do que o que eu tinha lá na outra casa. E aqui eu tenho um espaço gigante. Aqui eu tenho 3 banheiros, lá eu só tinha um. Aqui eu tenho 3 quartos, lá só tinha 2. Aqui eu tenho dispensa, lá não tem. Aqui eu tenho uma cozinha, né, gigante. Lá era uma cozinha bem, né, detonada. Uma área bem detonada. Aqui agora o estúdio, né, sozinho, separado do meu quarto. Então, tudo isso eu fui colocando no meu caderno de sonhos, no meu caderno da manifestação. E aí fui fazendo, né, as visualizações todos os dias, a cada momento eu fui já vivendo como se eu estivesse na minha nova casa. A mesma coisa aconteceu quando eu fui comprar o iPhone. Eu já fui vivendo o meu dia a dia como se eu já estivesse o iPhone comigo. O iPhone e o celular toca aqui. Eu já fui vivendo como se eu tivesse o iPhone junto comigo. O que aconteceu também agora, eu já fui vivendo como se eu já vivesse na minha nova casa. Porque quando era o Mi Mix aqui, eu colocava ele em qualquer beiradinha da mesa, eu colocava ele no meu bolso, sentava, eu pegava nele com a mão suja, eu colocava ele na bolsa lá de qualquer jeito, perto da chave. E aí, na cama, né, quando eu ia dormir, eu deixava ele todo lá de qualquer jeito. E aí, quando eu mentalizei que eu queria comprar um iPhone, eu já fui vivendo, né, como se ele já tivesse comigo. Eu já tinha separado na minha mesa ali o cantinho que ia ficar ele, para ele não ficar na beiradinha e correr o risco de cair, como o Mi Mix já tinha caído. Eu falei que eu não ia colocar ele no meu bolso e nunca coloquei ele no meu bolso. Muito menos sentar, né, com o celular no bolso. Na minha bolsa ele tem um cantinho especial. Quando eu tenho que sair numa sacola maior, ele também tem um cantinho especial. E na minha cama ele tem um cantinho lá bonitinho, porque eu sempre durmo escutando as meditações, né, as reprogramações e acordo também fazendo a minha reprogramação Rapper. A primeira coisa que eu faço assim que eu acordo. E tem então um cantinho junto da cama. Então na minha casa também foi a mesma coisa. Eu coloquei tudo aquilo que eu queria no papel e aí eu já ia vivendo como se eu já estivesse na nova casa, entende? E usando também o poder da visualização, da imaginação e sentindo aquilo, né? Pulando de felicidade, agradecendo, enfim. E tem coisas que vieram melhores, assim, tem coisas que não foram parecidas. Por exemplo, eu visualizei uma porta, né, de blindex e a janela. Aí eu acho que veio melhor, né? Porque a minha porta de madeira é linda, maravilhosa, com os vidros assim, e a janela também. Tem as fotos que dá para vocês verem depois. Então, tem coisas que vieram diferentes, porém vieram melhores. Então, tudo partiu desse caderno, onde eu colocava lá e estipulei essa data também, para eu não ficar só com aquilo, um sonho. E uma coisa também que foi a coisa mais difícil. Antes de eu falar dessa coisa mais difícil, uma coisa também que me ajudava a mudar o meu estado interno. Músicas de poder. Eu até já falei sobre as músicas de poder, né? Porque foi nessa época também que eu criei o meu canal só para trabalhar com essas músicas de empoderamento. Porque as músicas, elas dão energia. E essas músicas que eu tenho no canal, quando você escuta, você assim, se imagina que você é um super-herói, uma super-heroína, uma pessoa vitoriosa, né? Cheio de garra, cheio de poder, que está pronta para ação, ir lá e detonar e vencer tudo.
Então, essas músicas também foram muito importantes. E a coisa que eu achava mais difícil era a questão, né, do acreditar em mim. Por quê? Tipo, eu tinha fé em mim, que eu ia conseguir. Só que na minha mente, às vezes acontecia um jogo de tênis, né? Que eu falava, eu vou conseguir, eu vou superar isso, e vinha uma outra vozinha que às vezes ela vinha, né, com vozes lá da minha infância. Não vai nada, você vai fracassar, você não vai conseguir, você não é boa, você não é capaz. E aí então tinha que ficar, né, esse jogo de tênis aqui, e eu arrumei uma forma de eu eliminar essa vozinha, esse crítico interior, para escutar só a voz, né, da razão que positiva e acreditar em mim, que eu ia conseguir, que eu era capaz, que ia tudo dar certo e até o dia 18 eu ia conseguir me mudar, entende? E aí a gente parte do ponto, né, que tem um autor que diz que nesse processo a gente precisa enxergar a verdade além da aparência. O que é isso? A aparência é aquilo que está acontecendo à nossa volta, por fora, no nosso exterior. No meu caso, o que era aparência? Era falência, era não olhar para minha conta, né? Não ter dinheiro lá. Era ver aquela casa feinha. Então, aquilo lá era a aparência, entende? Só que mesmo sendo uma casa feinha, eu ainda tinha gratidão porque pelo menos eu tinha teto, entende? Ainda era um teto de laje, porque uma vez eu morei numa casa que era um teto de PVC, e aí na época da chuva caía mais água dentro de casa do que fora, entende? Então lá pelo menos eu tinha um teto de laje para proteger, né, a minha cabeça dos meus filhos, as minhas coisas. Então a gratidão também é muito importante nesse processo. A gente não pode ficar reclamando das coisas. Só que eu me via na situação, né? Como é que eu ia enxergar, né, o meu desejo, visualizar, sendo que por fora, no mundo real, tá tudo contrário. Então eu tinha que enxergar a verdade, que era aquilo de eu acreditar em mim, que eu ia conseguir e estipular metas, né? Que eu ia conseguir, que eu sou capaz, que eu dou conta, que eu posso, que eu mereço. E aí vem, né, também a questão de trabalhar com crenças de merecimento, crenças de culpa. Eu, particularmente, eu tenho muito disso, né, em mim. Às vezes eu não me sinto merecedora porque eu me vejo tendo um sucesso tão grande quanto as outras pessoas não têm. Eu me sinto culpada porque eu tenho muito sucesso enquanto as outras pessoas não têm. Então, durante esses meus novos cursos, tem os processos onde a gente trabalha tudo isso. Nos dois e-books não tem, porque e-book é mais resumidinho, né? Mas por aí nos cursos tem tudo isso que a gente tem que fazer para trabalhar essas crenças. E eu parti, né, daquilo que eu vivenciei mesmo e da observação das pessoas também que eu passei a atender com esses processos, entende? Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. E aí eu me vi, né? Então, tendo que enxergar a verdade. O que era a verdade? É a abundância, a prosperidade, o dinheiro, o sucesso, uma casa legal para se morar, né? Que eu merecia uma casa bonita para eu morar, uma casa grande, espaçosa. Essa era a verdade, que eu tinha que enxergar a verdade e me viver vivenciando já a verdade, com aquele sentimento de gratidão por tudo isso, né, por essa verdade, além da aparência. A aparência é aquilo que estava acontecendo comigo no momento, entende? Essa foi a parte mais difícil que eu achei, né, de fazer esse processo. Porém, quando você entende, né, o que é a verdade, que é aquilo que você quer, que é aquilo que você deseja lá no fundo da sua alma, e aquilo que você tem certeza que você vai conseguir, que você não duvida de você por um único segundo, por um único assim, relapso de tempo, quando você tem certeza disso, você consegue então enxergar toda essa verdade além do que está acontecendo na aparência. E aí você tem força para manifestar os seus sonhos, os seus desejos. Só que aí você tem que definir o que você quer, entende? Não adianta nada você colocar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Você tem que colocar uma coisa. No meu caso,
eu coloquei a minha casa. A minha casa, eu vou falar para vocês, eu dei até uma sigla para ela, né? PPPPPB. Só o B que eu não consegui, mas os outros, tudo eu consegui. Que foi o quê? Que era uma casa perfeita, uma casa perto, porque eu não podia morar num bairro muito longe. Uma casa que fosse de uma pessoa particular, que já era para mudar assim rápido. E que o último, que era o B, né? Barata. O barata não foi, porém as outras coisas aqui, né? Tudo eu consegui. B de perto, de particular, de perfeita. Tudo isso veio, né? Foi bom, só barata, que não foi, porém, isso não tem problema. Dinheiro a gente consegue, né? Para ir aí articulando todas as coisas. Então, mas eu defini tudo que eu queria. Então, você também tem que definir. Aí, agora que eu já consegui isso, eu vou para um próximo projeto que eu tenho. Entende? Então, não adianta eu falar que eu quero um monte de coisa de uma vez. Por exemplo, eu quero uma casa perfeita, eu quero um carro importado, eu quero R$ 1 milhão, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Eu quero, sei lá, né, um marido perfeito. Não, não dá, é muita coisa. Então, a gente tem que definir de em uma meta para a gente conseguir manifestar aquilo. E aí, depois que a gente manifesta esse um único desejo, a gente vai para outra coisa. Eu gosto muito de citar como exemplo aquele atirador sniper. Ele só não tem um foco. E aí, quando ele atinge, né, mira lá naquele único alvo dele, que ele acerta, aí, dependendo da missão, ele vai para outra coisa. Se não, conclui a missão, voltou para casa. Agora, como é que a gente quer mirar em tanto de coisa ao mesmo tempo e a gente que nem é profissional assim, entende? Então, quando a gente não tem esse foco, a gente não faz nada bem feito, não faz nada direito e nada funciona direito. E era o que acontecia comigo antes de eu me dedicar exclusivamente ao desenvolvimento pessoal, porque uma hora eu estava trabalhando com curso para mulheres, aí uma hora eu estava sendo coaching, outra hora eu estava trabalhando com coaching de carreira, outra hora eu estava trabalhando com terapias, e outra hora eu estava dando os meus cursos profissionalizantes. Aí depois eu estava falando de mentalidade, né, de prosperidade. E aí depois eu estava falando de um monte de coisa, da venda de produtos, né? Então, eram coisas bem aleatórias, não tinha foco nenhum. Então, precisamos ter foco para a gente poder manifestar e com mais rapidez, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu pus o foco, tudo se manifestou muito mais fácil e muito mais rápido, ok? E a última coisa aqui que eu coloquei, não falei nada da ordem, que eu tinha separado para você, só para a gente colocar. Duas últimas coisas, então. Para mim, é muito importante, e foi muito importante, a questão de aparência, de se arrumar. Porque se você está mal, imagina, você está falido, você não tem dinheiro, você está sozinho, você está desesperado, você está se sentindo um lixo, um fracasso, cheio de conta para pagar, pensando, né, o que vai comer na janta. Aí você ainda olha no espelho e vê aquela pessoa toda feia, toda bagunçada, toda descabelada, né? Com aquela olheira assim, né? De tanto chorar, toda pálida. Não, pessoas queridas. Então, para mim, uma coisa que sempre funcionou e que eu já ajudei outras pessoas a melhorarem também foi cuidando do exterior. Porque quando você se arruma, e você se olha no espelho, você gosta mais daquilo que você vê. Você sente mais amor próprio e você passa a sentir mais também autoconfiança, autossegurança. Então, não é só uma questão de se arrumar para ficar bonita, gostosa, linda, maravilhosa, não. É uma questão inconsciente da gente passar a enxergar o nosso valor, principalmente quando a gente arruma um pouquinho melhor, certo? Vai sentar para trabalhar, mesmo que seja online, mesmo que você não vai ver ninguém o dia inteiro, vista-se um pouquinho melhor, com uma roupa um pouco melhor, como se você estivesse indo, né, para um encontro especial. Aqui mesmo agora, eu tô aqui com você já tem um tempinho, né? Tô aqui com uma roupinha bonitinha, tem maquiagem, tem esmalte, tem uma calça legal, tem o meu sapato, né, que é o símbolo, né, aqui, que vai dar para ver,
Tá vendo? Ai, caminho pra mim não, mas esse sapatinho aqui, ó, azul. Então, podia ficar aqui descalço, né, chinela baiana, aqui o dia inteiro, porque ninguém tá vendo meu pé. Mas não, tô aqui, né, arrumada. Porque esses pequenos atos, eles vão agindo no nosso cérebro e vão reforçando a nossa autoconfiança, a nossa valorização pessoal e a nossa autossegurança. Então, quando a gente cuida da aparência, a gente está fazendo isso com a gente está mostrando, acredito em você, vai lá, você consegue, você é capaz, estou gostando do que eu estou vendo, entende? E um último passo, né, para a gente finalizar aqui, é ter um plano de ação. Para mim, como eu não queria trabalhar mais com nada, né, queria deixar o passado para trás, porém eu precisava de dinheiro, né, para me manter, para poder mudar, para poder tudo, né, precisava fazer. Então, o que eu fiz? Eu realmente fiz as pazes com a minha transição de carreira e enxerguei tudo aquilo que eu não precisava mais, que eu não ia usar mais, por exemplo, os livros que eu tinha comprado, muitos acessórios, muita coisa também dentro de casa. Na época ainda que eu trabalhava com dança do ventre, pandeiro, roupas de dança do ventre, CDs, DVDs, eu fui fazendo, né, um apanhado de tudo isso para eu me desapegar. E nesse desapego também seria uma forma de fazer o dinheiro. Então, aí dentro, né, desse curso que eu comecei a fazer, eu aprendi, né, a praticar esse desapego e os locais para a gente poder desapegar isso e monetizar mais rápido. Então, foi isso também que eu fiz. E com muita leveza, com muita gratidão, agradecendo, né, tudo aquilo que eu tinha obtido ao longo dos anos com esses acessórios, com essas coisas que eu estava me desapegando. Então, isso foi importante porque eu precisava ainda montar, né, o meu novo trabalho para poder monetizar. E aí, então, eu pensei em fazer 2 e-books e cursos online com essa temática, né, do desenvolvimento pessoal. E aí, eu me dei o prazo, eu terminei já um desse e-book, já tem mais ou menos umas 2 semanas que ele já está até disponível, né, para vendas lá no site da Hotmart. Chama-se O Sucesso Começa Dentro de Você, trabalhando com todas essas questões que eu comentei aqui, né, ao longo dessa live, que o sucesso ele está dentro da gente, a gente precisa reconhecer isso para depois manifestar o sucesso para fora. E o segundo e-book, que são 10 maneiras de atrair as coisas que você realmente deseja na sua vida. Esse eu já terminei também, só está faltando a edição da capa dos capítulos. Então, eu creio que até hoje, ao final do dia, ele já foi finalizado, né, totalmente, e estará disponível também no site da Hotmart para venda. E a partir disso, né, eu vou agora ir para a construção do meu curso online. Porque quando a gente começou o projeto com esse meu sócio, né, novo sócio, investidor, eram para ser mentorias ao vivo. Só que aí eu achei melhor fazer já o curso online gravado e ter as mentorias de presente, né, estipuladas aí com a data que eu ainda vou definir. Então, eu achei melhor isso. Então, agora eu vou trabalhar na gravação desses módulos, seguindo o roteiro que eu já tenho, que eu fiz no e-book. Entende? Então, uma coisa que foi fazer o e-book me ajudou a montar o roteiro do curso, visualizar e tirar aquilo que sempre foi atendimento, né, particular, que são as ferramentas que eu uso na hora das sessões de coaching, né? Você fica com tudo isso muito na sua cabeça, né? Que conforme vem a pessoa, você pega e usa a ferramenta e tal, faz. Então, você tira tudo isso desse plano mental e coloca no papel. Foi na hora de escrever o roteiro, né, do e-book, e agora melhorando para ser o roteiro do curso, para fazer um curso online, que aí fica lá, né, já com tudo aquilo que você faz, assim, mais fluido. Você não tem que ficar pensando muito nas coisas, porque já está tudo gravado, ok? E por prazos, pessoas. Essa é uma coisa muito importante que eu vi que realmente funciona. Então, vou finalizar agora aqui a live, né, nos 3 locais. E se vocês quiserem, então, continuar recebendo dicas, né, continuar acompanhando, em breve eu vou estar disponibilizando já o link do novo curso para vocês e do e-book, do segundo e-book, até o final do dia.
na bio do Instagram, do YouTube, do Facebook, também lá nos links, né? Tem já o primeiro book, O Sucesso Começa Dentro de Você. E até hoje, no final do dia, eu vou colocar o segundo e-book, que também já ficou pronto. Só está finalizando, né, os detalhes gráficos, ok? Então, finalizamos aqui, né, a história da Agatha Harper de hoje. Como ela conseguiu sair do fracasso, da falência financeira, em apenas 69 dias, né, para manifestar o sucesso. Então, o que eu fiz? Eu contei aqui resumidamente para vocês, de forma bem aleatória, porém dentro do curso, isso estará de forma sistemática, né, seguindo assim, passo a passo, o roteiro. Ok, pessoas? Então, finalizamos aqui. Beijos da Agatha Harper. Até a próxima live.